Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Voltando aqui mais uma vez para uma aulinha, né? É, Como eu sempre falo, eu já fiz um vídeo explicativo, né? Porque que eu tornei esse canal aqui um canal de aula, né? De autoconhecimento, né? Porque eu não estou muito preocupada é, de ter escrito essas coisas, né? Eu tô mais preocupada em ser um canal mesmo de aula mesmo, né? Até como consulta para mim mesmo. Então, eu tenho outro canal onde eu vou fazer as leituras, né? Atemporais, tá? Então hoje eu vim falar aqui sobre o arquétipo do Papa, né? Falar um pouquinho sobre o arquétipo do Papa. O Papa, ele segue as regras da igreja, né? É aquele cara que segue as coisas espirituais, né? Tá muito ligado às coisas espirituais. Numa leitura, pode estar falando aí de um líder religioso ou de processos mesmo burocráticos e jurídicos, né? Dependendo da carta que esteja ao lado, fala sobre religião, né? Religiosidade, né? É, Fala sobre encontros com a sociedade, né? Porque como fala de igreja, né? É um encontro, né? Da sociedade, né? Onde as pessoas se encontram, né? E são fala sobre regras de fora da casa, entendeu? Então, o Papa, ele fala sobre as regras, né, em geral, né, as regras da igreja, entendeu? As regras, pode ser de um processo, né, até jurídicos mesmo, né, dependendo da carta, né, que esteja ao lado, pode ser uma mensagem assim que está falando de algum processo que você esteja passando, processo jurídico, né? E aí, dependendo da carta ao lado, a resposta do que pode acontecer com esse processo jurídico, né? Ele fala também de religião, né? É onde às vezes você está numa fase onde você está buscando muito a sua religiosidade, né? Ou você está buscando uma religião, né? Ou você está buscando se encontrar, né? Se alinhar aí com a espiritualidade, né? Então, o Papa é isso, né? É um ser de liderança também, né? Ele lidera, entendeu? Pode falar sobre regras das escolas também, né? Das igrejas, né? E de processos, como eu falei, burocráticos, jurídicos, entendeu? Ele engloba tudo isso numa tiragem, tá? Dependendo da carta que tem ao lado, pode ser uma mensagem aí para você, né? Voltado para tudo isso que eu falei aqui, né? Mas no caso da sociedade, né? Do mundo lá fora, né? Das pessoas, tá bom? Então é isso. Esse é o Papa, né? Uma energia muito boa, né? Fala de liderança, né? E o lado negativo, né? Como tem tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo, o lado negativo é aquele Papa
é aquela pessoa que não tá, se estiver frequentando a igreja, não tá colocando em prática, né, os ensinamentos da igreja, a escola tá levando na bagunça, os processos jurídicos tá tudo bagunçado, não tá se ligando ao lado espiritual, entendeu? Às vezes tá precisando, né? Aquela pessoa que às vezes tá precisando buscar um lado religioso, espiritual, né? Às vezes a pessoa tem até uma mediunidade, né? E precisa estar ali ligada com o espiritual, mas não está buscando, né? Então é isso. O Papa, né? Ele está muito ligado à sociedade, entendeu? A encontros, né? Sociais, tá? Então é isso que eu queria falar sobre o Papa para vocês, entendeu? Espero que vocês tenham entendido, né? E que vocês possam sempre buscar nos arquétipos sempre o lado positivo, né? Porque às vezes saiu a carta do Papa, mas às vezes você não está com caso nenhum jurídico, processo burocrático na justiça, mas você está precisando buscar a sua casa religiosa, que pode ser onde for, tá, gente? A gente fala igreja, mas pode ser aonde você se encontra, onde você se sinta bem, né? Entendeu? Pode ser na igreja, na umbanda, no candomblé, entendeu? A religião que for, né? Ou a própria religiosidade dentro de você, né? Que às vezes você está precisando buscar dentro de você, né? Então é isso, tá? Ou quando fala, né? De repente numa tiragem sai a carta, por exemplo, sobre estudos, né? E falando sobre estudo, e o Papa também, ele lidera a escola, né? Então, às vezes é uma mensagem para você voltar a estudar ou se dedicar mais aos seus estudos, né? E o lado negativo é que você não está dedicado, né? Sempre o lado negativo é sempre o contrário daquilo que está positivo, né? Então é isso que a mensagem que eu queria passar para vocês sobre o Papa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês e até a próxima aula, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.